torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. O assunto de hoje do nosso vídeo, vamos falar sobre a Copa do Brasil. Após a eliminação do Santos, deu mais uma zebra aí, né? O CRB eliminou o Santos, assim como o CSA eliminou o Grêmio e também o Retrô eliminou o Fortaleza. Agora temos aí os 16 participantes das oitavas de finais da Copa do Brasil definido. E a gente vai trazer aqui todos esses participantes e também a data prevista aí para o sorteio, né, das oitavas de finais da Copa do Brasil. Poderemos ter aí um clássico entre Vasco e Flamengo, entre Vasco e Fluminense, entre Vasco e Botafogo. Todos esses adversários aí daqui do Rio, né, nossos rivais aí, tem possibilidades aí de cruzar o caminho do Vasco nessas oitavas de finais da Copa do Brasil. E cara, é ridículo, né, o que aconteceu aí com esses times, principalmente Fortaleza aí, que é muito bem treinado pelo Vojvoda, foi eliminado pelo Retrô, cara. Já o Grêmio e o Santos, ambos aí, né, estão muito mal, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, não foi nenhuma novidade Santos e Grêmio ser eliminado, né? E, cara, a situação do Santos ainda chega a ser pior do que a do Grêmio, na minha opinião. O Santos vem vivendo um problema aí, né? De péssimas gestões, assim como a gente vive até hoje, né? Mais de 15 anos aí de sofrimento aqui no Vasco. Se você for botar, tirar ali o recorte de 2011 e 2012, né, que o Vasco teve ali pequenos relampejos de alegria, você pode botar aí mais de 20 anos aí de sofrimento, tirando, né, também alguns poucos momentos aí, né, de 2001 para cá, né, alguns campeonatos cariocas aí, né, cerca de 2003, 2015 e 2016. Uma vergonha, né? Em 20 anos a gente ganhar 3 cariocas aí, apenas uma Copa do Brasil. E, cara, situação muito lamentável. Também vive o Santos, né, com péssimas gestões aí de presidente. Foi rebaixado no ano retrasado, subiu com a pior campanha aí da Série B. E agora o Santos foi eliminado no estádio Rei Pelé. Olha a ironia, cara. Você foi rebaixado com um gol que o Pelé não fez e depois você é eliminado no estádio Rei Pelé. É muito sofrimento aí pra galera do Santos. E se continuar nessa pegada aí, mais umas 5 rodadas aí desse primeiro turno, já pode estar garantindo aí sua vaga antecipada para a Série B. A verdade é essa. Não sou nenhum torcedor santista. Tenho um respeito pelo Santos, né? Principalmente o Santos do Pelé, aquele Santos lendário do grande Rei Pelé, que é um vascaíno, né, que por sinal torce pro nosso clube, ama o Gigante da Colina e também gostava muito de Santos, e é por isso que eu admiro muito o clube do Santos, né, só por conta do Pelé. Mas não tem nada a ver com os problemas do Santos. Baixa já tem problema demais. E agora a gente vai trazer aqui os classificados aí da Copa do Brasil, os 16 aí. Vamos começar aqui. Antes de qualquer coisa, dá aquela moral, deixa aquele likezão se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá essa força. Atlético Mineiro eliminou Tocantins, Tocantinópolis, Manaus e Maringá. Atlético Paranaense eliminou Pouso Alegre e Guarani de Bag e Brusque. Bahia entrou na terceira fase, eliminou Paysandu. Botafogo entrou na terceira fase, eliminou o Capital do Distrito Federal. O Corinthians entrou na terceira fase, eliminou o Novo Horizontino. O Cruzeiro entrou na terceira fase, eliminou o Vila Nova. O CRB entrou na terceira fase, eliminou o Santos. O CSA eliminou o Boa Vista do Rio de Janeiro, Tunaluso e Grêmio. Flamengo entrou na terceira fase, eliminou o Botafogo da Paraíba. Fluminense eliminou o Águia de Maracaba. Marabá, quer dizer.
Caxias e Aparecidense. Fluminense, né, eliminou esses 3. O Internacional entrou na terceira fase, eliminou o Maracanã. O Palmeiras entrou na terceira fase, eliminou o Ceará. O São Paulo entrou na terceira fase, eliminou o Náutico. O Retrô eliminou o Jequié, Atlético Goianiense e o Fortaleza. Vasco eliminou a União Rondonópolis, Nova Iguaçu e o Operário do Paraná. Inclusive, a gente sofreu nesse jogo contra o Operário aí, né? Que situação aí que o time do Vasco botou aí na torcida para sofrer, para praticamente aí quase infartar, disputando os pênaltis aí contra o Operário, pênaltis aí que foi muito emocionante, por sinal. Eu cheguei em um momento que eu imaginei que poderia ter dado ruim, mas graças a Deus aí, eu lembrei que eu tinha Léo Jardim no gol. Então, isso me passou muita segurança, mas fiquei com medo, não vou mentir, cara. E o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, a CBF reservou as datas base de 30 de julho a 6 de agosto para as oitavas de final da Copa do Brasil, ou seja, depois da Copa do Mundo e de clubes, o Mundial. É isso. Então podemos aí ter eventuais clássicos aí, né? Flamengo e Vasco, no caso aí Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense, no caso Vasco e Botafogo. A gente pode pegar qualquer um dos 3 aí nas oitavas de finais da Copa do Brasil. E sinceramente não tenho medo de nenhum, mas também não tenho confiança que o Vasco tem time, né, para ganhar de nenhum desses 3 aí rivais aqui do Rio. Mas pode vir, cara, pode vir. Meu coração, como um vascaíno raiz, meu coração já está preparado para qualquer sofrimento. Tem um Léo Jardim no gol, né? E agora temos aí o Diniz, que por sinal está super à vontade, está muito bem no Vasco da Gama. Um ótimo começo de trabalho do Diniz, principalmente aí na primeira rodada contra o Fortaleza, né? Na verdade, contra o Lanús, o time esboçou uma ótima postura, jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo, né? Segundo tempo, o time caiu um pouco de rendimento, mas tudo bem, foi a estreia. O Diniz havia dado só um treino, né? Antes do jogo contra o Lanús. Já contra o Fortaleza, o Diniz teve alguns dias aí, botou o time para jogar. O time jogou muito bem, poderia ter feito aí 4-5 no Fortaleza, 3 aí ficou muito barato. E cara, o time oscilou sim contra o Operário do Paraná, mas o Diniz pode tirar proveito, né, de algumas situações aí que aconteceram nesse jogo contra o Operário, principalmente a postura do time ter recuado no final do jogo, né, ter chamado o Operário para cima, em vez de estar tocando bola, sentir o gol do Operário, né, subir as linhas tocando bola com qualidade e tentar fazer o gol. O Vasco acabou ficando nervoso, né, no segundo tempo, retraiu sua linha, chamou o Operário e acabou tomando um gol, que foi um castigo muito grande, né? E cara, a tendência aí que o Diniz vai manter o mesmo time que enfrentou o Operário, né, para essa partida contra o Fluminense. Como eu tinha falado aqui, né, no vídeo de ontem, a tendência aí é que jogadores como Nuno e Coutinho, acredito mais que no Nuno, né, porque o Coutinho ele pode ficar um ano sem jogar e parece que o cara volta cansado, né? A situação do Coutinho está complicada, o jogador não consegue ter uma sequência. O Coutinho performa um jogo muito bem e fica 4, 5 jogos aí sem performar. Já o Nuno, acredito que vai jogar muita bola aí no clássico contra o Fluminense, que acontece nesse fim de semana. E esses 2 jogadores aí, né, que saíram logo no comecinho do segundo tempo, vão ter aí um pouco, tomara, né, que tenha se recuperado dos desgastes e venha também correr mais, né, nesse clássico, venha dar o seu melhor, né, já porque o técnico Diniz tirou eles, né, logo no começo ali do segundo tempo
para preservar, né? Para não desgastar os jogadores aí ou arriscar mesmo aí, deixar eles, né, até o final do jogo e acabar lesionando, acontecendo alguma coisa de grave com ambos aí. E, cara, Lloyd Augusto, nos treinamentos aí, que eu vi, né, no vídeo da Vasta TV, o Lloyd Augusto, eu vi muito ele chegando na linha de fundo e fazendo jogadas individuais, né, e cruzando a bola para dentro da área. Eu prestei muita atenção no Lloyd, nos treinamentos aí que eu vi na Vasta TV, e não vai me surpreender que ele venha a ser titular nesse jogo aí contra o Fluminense, lembrando que o Diniz gosta muito aí de pontas com velocidade, pontas que vai na linha de fundo e tem a jogada individual. E o Fernando Diniz, apesar da merda, né, que esse Debi Lloyd fez no jogo aí contra o Operário, ter reclamado do Diniz e também ter botado a mãozinha no ouvido, o Diniz perdoou, né, abraçou o Lloyd nos bastidores, assim como eu falei no vídeo de ontem. Então, a tendência é que o Diniz deu uma oportunidade aí de titular para o Lloyd. A tendência é que o Diniz venha mostrar o quanto ele tem um coração muito grande, né? O quanto que ele é humilde. E é esse técnico aí, paizão, um técnico que tem uma ótima afinidade com os jogadores. Ele pode estar dando a chance aí pro Lloyd começar essa partida como titular, né? Ao lado do Ryan. Ambos aí vão infernizar essa zaga do Fluminense. E o Verratti, né, só ali esperando para matar o tricolor. Matar, que eu falo, entre aspas, fazer gols. Valeu, galera? Para depois não achar que a gente está de maldade. Eu sei que o Fluminense é um grande rival, mas rival só dentro de campo, beleza? Paz aí nos estádios e paz também para todos os tricolores aí que de repente pode cair de paraquedas aqui nesse vídeo, e principalmente para a gente vascaínos aí, que a gente venha ter muita paz com a grande vitória aí em cima do Fluminense. E, cara, na zaga, o Lemos, né, voltou de lesão, mas vai ficar no banco. O zagueiro Luiz Gustavo está sendo muito elogiado. O zagueiro Luiz Gustavo está jogando muito, e para mim, cara, ele já merece sim ser titular, continuar tendo sequência ao lado do João Vitor. Se tiver que escolher entre o João Vitor e o Luiz Gustavo, que saia o João Vitor, porque João Vitor aí já falhou muito, já deu muito vacilo aí na zaga aí, né? E o Luiz Gustavo tem que dar sequência para esse jovem aí da base. Já os laterais aí, o Diniz não vai mexer em nada. Piton, que é uma avenida, né? Infelizmente, é um ótimo lateral ofensivo, mas defensivamente muitas bolas nas costas aí que o Piton toma. O PH, né, o nosso amoleta aí, nosso grande desarmador, vai jogar também. Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, e também Ryan e Verratti. De repente, né, pode se passar na cabeça aí do Diniz de começar o jogo aí com velocidade. E também não descarte a possibilidade aí do Verratti começar essa partida no banco para a entrada aí do Ryan como centroavante, Lloyd e também, no caso, Nuno Moreira aí. Vai ter um ataque muito móvel, um ataque aí com muita movimentação, muita velocidade. E de repente é uma das possibilidades aí do Fernando Diniz. Lembrando que o Fernando Diniz é um técnico que não brinca nos treinamentos, ele bota para ferver mesmo, faz todos os tipos de treinamento, testa todas as formações, é um técnico aí de alto nível. E, cara, teremos também, né, no banco Adson, teremos também Jair, Paulinho, Lemos, Lucas Oliveira, Alex Teixeira, teremos também Garré, todos esses jogadores aí à disposição do técnico Fernando Diniz para essa partida contra a equipe do Fluminense, esse clássico aí que vai acontecer no Maracanã. E saindo agora do assunto do clássico, para finalizar o nosso vídeo, o Palmeiras já pensa, né, em se reforçar. O Palmeiras já movimenta aí o mercado. O Palmeiras fez uma proposta
pelo atacante uruguaio Brian Rodrigues, que é um atacante que é prioridade aqui no Vasco nessa janela, né? O Vasco tentou contratar ele no começo do ano, não conseguiu, por incompetência do Marcelo Santana. O Palmeiras ofereceu cerca de 30 milhões aí para 30 milhões de reais para a equipe do América do México, né? Só que o América do México recusou. Lembrando que quando o Vasco negociava lá atrás, na primeira janela do início do ano, o Vasco fez uma proposta aí na casa dos 40 milhões aí, mais ou menos nesse valor aí, oscilando um pouquinho para cima e oscilando um pouquinho para baixo, para não achar que eu estou afirmando, mas foi mais ou menos aí nessa casa aí dos 40 milhões aí. E o América acabou recusando, né, porque não tinha tempo para contratar um jogador para recompor a saída aí do Brian. E agora o América recusou 30 milhões aí de reais, no caso, pela contratação aí, né, do Palmeiras, pelo Brian Rodrigues, né? Então, fica ligado, a gente vai trazer aí todas as informações e veremos aí, né? Veremos se o Vasco vai ter bala na agulha para casar novamente aí esses 40 e poucos, esses 40, nessa faixa aí de milhões de reais para tirar o Brian Rodrigues do América do México. Lembrando que o Brian Rodrigues estava praticamente apalavrado com o Vasco, né? No caso aí o Marcelo Santana estava à frente dessa negociação, né? Claro, com aval do Pedrinho, porque quem mandava nas contratações, quem autorizava assinar é o Pedrinho. O Marcelo Santana era apenas um fantoche, assim como também, né, o Pedrinho é fantoche do Alain Beleciano, do Renato Brito, também aí do Paulo Salomão, do Salgado, do Osório. A gente sabe aí que o Pedrinho é apenas um fantoche aí dessa galera aí, né? Mas a gente não vai entrar nesse assunto, não. Vai chegar o grande momento aí da gente bater nessa gestão. A gente está de olho em tudo que vem acontecendo. Fica ligado que eu sempre vou deixar aqui todas as informações, todas as notícias aqui no canal. E para finalizar essa situação do Brian Rodrigues, o América recusou, né? Como já tinha dito, 30 milhões aí de reais do Palmeiras. Lembrando que o Corinthians também está querendo contratar Brian Rodrigues. E vamos ver, né, se o Vasco consegue vencer uma aí, né? Consegue vencer concorrências de Corinthians, Palmeiras. Inclusive, o empresário do Brian Rodrigues ofereceu o Brian Rodrigues para o Flamengo. É lamentável, né? Como é que o Vasco pode estar próximo de acertar? Como é que o Vasco pode estar sendo, no caso aí, tendo prioridade, né, na contratação aí do Brian Rodrigues? Como é que teve gente que falou, né, que o Brian Rodrigues estava praticamente apalavrado aí com o Vasco? Se dizem também que o Brian Rodrigues aí foi oferecido pelo seu empresário ao Flamengo. Então muita água aí vai rolar, né? Vamos ficar ligadão aí, eu vou trazer todas as informações. E dito isso, sobre a situação do Brian Rodrigues aí, está super indefinida. Tudo pode acontecer aí, né? E tem time muitos times aí com poder aquisitivo, né, para tentar aí atravessar o Vasco. O Vasco tem que ficar de olho aí. E a gente também não está em um bom momento, né? O Vasco sofreu aí um transfer ban, no caso aí, né, pela contratação do Adson. O Nantes cobra 24 milhões aí do Vasco. O Nantes foi à FIFA e a FIFA notificou o Vasco aí, então a situação aí está muito complicada. E é isso, torcedor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E se deixar, a gente vai fazer praticamente aí meia hora de vídeo. Espero que vocês tenham gostado das informações. Deixa aquele like, se inscreve. Se você não é inscrito, se você é inscrito, continua aí dando aquela moral, aquele likezão aí. Obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto aí. Fica com Deus aí. Saudação vascaína. Peço que compartilhe esse vídeo aí. Tamo junto.